Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre Tomás de Melbrenner, médico que, caso raro, escreveu sem interrupções, e durante 36 anos, um diário pessoal que é hoje uma fonte relevante para o estudo da história contemporânea de Portugal. Para tal, convidamos a investigadora Margarida de Magalhães Ramalho, autora do livro Tomás de Melbrenner, Relatos de uma Época, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e base da série de 3 episódios Os Diários de Tomás de Melbrenner, que passou por estes dias na RTP2. Margarida de Magalhães Ramalho, bem-vinda ao programa. É um gosto tê-la aqui. Obrigada. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como introdução à conversa, espaço para uma breve nota biográfica do autor destes diários. Tomás de Melbrenner, que veio a ser o 4º conde de Mafra por morte sem descendência do seu irmão mais velho, Francisco, nasceu em Lisboa a 2 de setembro de 1866. O pai, Francisco de Melbrenner, 2º conde de Mafra, era então comandante do Regimento de Caçadores 5 e tinha já 50 anos. E a mãe, Emília Pequet da Silva, tinha 40 anos, então uma idade tardia para se ter filhos. Assim, Tomás fazia uma diferença de idade grande para os seus irmãos mais velhos e, tal como escreveu, os seus pais foram quase como seus avós. O pai de Tomás de Melbrenner herdou o título de conde de Mafra de um tio-avô e era filho segundo dos marqueses de Ficalho, sendo que a marquesa Dona Eugénia, única duquesa de Ficalho, foi camareira-mor e uma das pessoas mais próximas da rainha Dona Maria II. Esta proximidade com a Casa Real estendeu-se à geração seguinte. Tomás de Melbrenner frequentou a corte do rei Dom Luís e da rainha Dona Maria Pia e foi próximo do futuro rei Dom Carlos e de seu irmão, o infante Dom Afonso. Apesar da ascendência aristocrática e da proximidade com a família real, Tomás de Melbrenner não cresceu num ambiente economicamente tão desafogado quanto se possa pensar. Mais tarde, e apesar de ter casado em 1894 com Sofia Burnet, filha de Henri Burnet, um dos homens mais ricos de Portugal, trabalhou praticamente até ao fim dos seus dias, vivendo sobretudo do seu vencimento de médico e professor de medicina. Aliás, começou a trabalhar logo durante o primeiro ano da Escola Médico-Cirúrgica, onde se matriculou em 1887, dando aulas num colégio para poder sustentar-se enquanto completava o curso, o que aconteceu 5 anos depois, em 1892. Então, arranjou um emprego como médico da Companhia de Tabacos de Portugal e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No ano seguinte, exerceu clínica em Paris. Quando voltou a Lisboa, foi nomeado médico da Real Câmara por Dom Carlos e concorreu para médico do Hospital de São José. Tomás de Melbrenner tinha então tudo para ser um médico de sucesso e da chamada boa sociedade. No entanto, preferiu dedicar grande parte da sua atividade profissional aos mais pobres e excluídos. Depois de ter prestado serviço durante um curto período no dispensário para crianças pobres, em Alcântara, concorreu e foi nomeado diretor da consulta de moléstias sifilíticas e venéreas, as chamadas doenças vergonhosas, isto no Hospital do Desterro, onde deu consultas até praticamente ao fim da vida. Tomás de Melbrenner começou a escrever o seu diário a 1 de janeiro de 1897. Este seria testemunha privilegiada de uma época complexa e ainda mal compreendida da nossa história. O fim da monarquia, a instável Primeira República, a ditadura militar
a ascensão de Salazar e a institucionalização do Estado Novo. Pelo meio, Tomás de Melbreiner teve 9 filhos. Foi deputado do Partido Regenerador Liberal de João Franco, em 1906-1907, tornou-se professor de Venerologia na Faculdade de Medicina de Lisboa, integrou, em 1922 e a pedido de Dom Manuel II, as listas da minoria monárquica à variação da Câmara Municipal de Lisboa. Em 1929, saiu o primeiro volume das suas memórias, que, num país com pouca tradição memorialística, constituiu um êxito editorial. Escreveu o seu diário praticamente até ao dia em que morreu, o que aconteceu a 24 de outubro de 1933. E depois desta breve introdução, só para introduzir a conversa, passava a bola ao Henrique para uma primeira pergunta à Margarida. Posso só fazer aqui uma pequena retificação? Claro. Ele é conde de Mafra, não, o irmão tinha descendência, tinha 2 filhas. Isso foi até um certo frisson entre a família, mas o facto de ele ser por linha varonil, são pedidos os dois ao mesmo tempo ao Dom Manuel, e o Dom Manuel opta por entregar o título a Tomás de Melbreiner e não à filha mais velha do Francisco Melbreiner. Sim. Isso era muito incomum. Era. Porque na altura não havia essa... Normalmente, se havia descendência, mesmo sendo descendência feminina, elas teriam prevalência. Mas ele não sabia desse pormenor. Mas, de facto, eu vou-me referir a um autor muito famoso sobre o Tomás Melbreiner, que é Margarida Magalhães Ramalho, e que está aqui. E ele recebe a carta do Dom Manuel a reconhecê-lo como 4º Conde de Mafra. Curiosamente, depois de uma anotação que ele faz, que parece um bocado ressentida contra o Dom Manuel, que é só o Dom Manuel não teve tempo para pegar uma caneta e mandar 2 linhas por ocasião da morte da filha. São tempos diferentes. São tempos diferentes, mas é depois disso que o Dom Manuel enfim, o reconhece como não sei o que é que houve entretanto, tu saberás. Desculpa, a gente pode se tratar por tudo. Pode, sempre nos tratámos por tudo. Agora também começávamos agora Só praticamente aqui... próximos dos 40 anos, como estamos os dois. Exatamente. Andar um pouco para trás. Andar um pouco para trás. Bem, mas nenhum de nós é do tempo do Tomás de Melbreiner, nem do Dom Manuel. Mas a verdade é esta. O que eu fiquei a saber, eu aprendi imenso com os diários dele. Aprendi imenso sobre o tempo que ele viveu e sobre a própria figura, porque o Tomás de Melbreiner, que a gente no geral se refere, é um Tomás de Melbreiner que andava ali com o Dom Carlos e tal, um bom vivant, isto e aquilo. Depois vai-se ver, naquilo que ele escreve, ele é uma pessoa altamente sensível. Completamente. É totalmente sensível. E eu cheguei quase a chorar, devo confessar. Se é que não chorei mesmo, também não venho para aqui dizer das minhas mágoas, na descrição que a mulher dele, a Sofia, não é? A mulher dele, faz a propósito da morte dele. Porque ele pede à mulher que complete o diário. Complete o diário nos últimos dias. E a mulher diz, ele pediu-me para eu lhe fechar os olhos. Sim. Pediu-me desculpa por qualquer palavra que tenha dito, que fosse menos agradável para mim. Eu dei-lhe um beijo, ele deu-me um beijo e ela depois morre. Quer dizer, isto é daquelas coisas que só nos romances. É um facto. Se isto é verdade. Não, é verdade, é verdade. Aliás, de alguma forma, este ambiente que também é visível com a morte da Luz, da filha Luz, que morre com escarlatina. A luz dos meus olhos. A luz dos meus olhos. Como ele dizia. E ele é de facto uma das grandes machadadas. Ele é um homem um bocadinho amargurado a partir de certa altura. Ele tem uma... O fim da monarquia é uma machadada grande, sobretudo a morte do rei Dom Carlos. O rei Dom Carlos é o amigo de infância, certo. É com quem ele brinca, na praia do Restelo, que vão falar com os pescadores e que comem caldeirada com os pescadores, e o pescador faz uns barquinhos de madeira, ou quando ele vai passar uma temporada ao Paço, porque o Dom Carlos vai com a mãe aos funerais do rei de Itália, que era o pai.
E fica com Dom Afonso, e não é? fica com Dom Afonso, que era muito próximo de idade. eram próximos de idade e faz as tropelias todas de andarem por cima dos telhados, enfim. Mas, e portanto, a morte do Dom Carlos não é só por ele ser monárquico, e é um monárquico que se consegue compreender bem o amor que ele tem à monarquia, a esta monarquia. E que, aliás, critica os talaças de profissão. Ou seja, os monárquicos que eram monárquicos por política, por isso. E o Tomás Melbrenner é extremamente crítico em relação a muitos monárquicos, porque ele diz Sim. eles, em vez de estarem preocupados, isto no livro, não exatamente no filme, em vez de estarem preocupados com os problemas efetivos do país, estão preocupados qual é, isto já depois da República, quando se pensa da monarquia do Norte e que, portanto, há uma probabilidade, eventualmente um bocadinho longínqua, de restaurar a monarquia, ele diz que eles estão muito mais preocupados em saber qual é a cartola que vão usar, qual é o modelo de cartola que vão usar, do que os problemas do país. Havia uma diferença e uma divisão muito grande entre aquele pequeno núcleo da aristocracia de corte que rodeava a família real, onde, por exemplo, eles estavam, porque esta família até, eles apesar de serem condes de Mafra, não é? Ele ser conde de Mafra, ele era neto dos condes de Ficalho, e os Ficalho, no tempo de Dona Maria II, eram os mais próximos da rainha, era mesmo... É preciso não esquecer que os quatro Ficalhos estiveram no Mindelo com o Dom Pedro IV. Com o Dom Pedro, portanto era uma família liberal desde... Aliás, quando se chamava e quando aquilo que eram os políticos monárquicos atacavam a Rainha Dona Maria II, atacavam a Rainha Dona Maria II, que eles chamavam a Camarilha do Paço, que era muito protagonizada pelos Ficalho. Portanto, isto são famílias muito próximas da Casa Real, como eram, por exemplo, os Lavradio, as memórias do Marquês de Lavradio, também se fala nisso e nota-se claramente a diferença entre este pequeno grupo que estava com a família real e o que se chamava os políticos monárquicos, que eram os tais políticos do Partido Progressista e do Partido Regenerador, que no final da monarquia vão entregar o rei de bandeja. É bom que a gente também... E a maior parte deles são vira-casacas e tornam-se republicanos. São aqueles que vão, mesmo antes, são eles que, de alguma forma, que isso é um outro assunto que muitas vezes também é um bocado desconfortável, que é quando o Dom Carlos, e isso é muito curioso quando nós estudamos muito aquele período, quando o Dom Carlos já está em desespero, porque não há entre os chamados rotativos políticos, os partidos da situação sempre, que era o Regenerador e o Progressista, quando já não conseguem resolver os problemas, porque eles, no fundo, ideologicamente eram parecidos, eles discutiam-se. Sim, tinha uma diferença muito terna. E mais ou menos discutia-se, antes das eleições, aquilo que cada um ia ficar. Portanto, tudo aquilo já estava de uma promiscuidade cozinhada. E quando ele vai buscar o João Franco, é uma pedrada no charco. Pior, quando ele dá, em 1906, que dá a possibilidade do João Franco trabalhar em ditadura, coisa que, aliás, não era caso único, já tinha acontecido dezenas de vezes. O Partido Regenerador tinha feito isso... Sim, e é bom explicar que trabalhar em ditadura é trabalhar sem o Parlamento. Temporariamente. E é temporariamente, exatamente. E depois o Parlamento tinha que retificar os atos do governo. Sim, não era como as ditaduras do século XX, que eram... Não, tem nada a ver. Que eram ad eterno, sim. Não tinham... Aquilo que acontece é que a ideia de que, de repente, o rei está a dar apoio ao João Franco. E nesse aspecto eu nem sempre estou de acordo com as leituras feitas pelo Rui Ramos, mas há uma que ele diz e que eu concordo plenamente. O problema não foi a questão do João Franco em 1905. Quando o rei é assassinado é porque eles marcam eleições. Em abril, estavam para abril. Se o João Franco chegava às eleições, o mais certo era ganhar. Pois. Porque o partido que estava no governo era sempre o partido que ganhava. E o Tomás de Melbrenner, nessa altura, em 1906, é deputado pelo Partido João Franco, pelo Partido Regenerador Liberal. Embora ele também considere que o João Franco, a certa altura, já está meio doido e a fazer coisas que não é suposto. Sim. Mas numa primeira fase, há até aquele grupo... E a morte do João Franco, desculpa lá, mas a morte do João Franco, a morte do Dom Carlos, era para ser a morte do João Franco. Não necessariamente. Quer dizer, as pessoas que estão envolvidas no assassínio do Dom Carlos vão primeiro a Alexandre Colonna, a rua Alexandre Colonna, onde viveria. Ele para prender. Lá. Pois, era mais para prender. Para prender ou matá-lo ou fazer qualquer coisa. Mesmo que eles matassem João Franco, o rei
continuaria a ser rei e a ter as mesmas... Mas eu penso que nem do Buissa nem do Costa havia a intenção primeira de matar o rei, mas sim de matar o João Franco. Quer dizer, quem As conta coisas isto? precipitam-se, pois. Quem As conta coisas isto com um grande conhecimento de causa é o Clino Ribeiro, que era amigo... Também lá estava. Não, ele estava na altura, estava num sótão e estava... ele não tem nada com mas isso. que estaria... Não, era amigo do Buissa sim, isso estaria era. a par. Isso era amigo do Buissa, ele era da Carbonária, como os outros, mas Claro. quer dizer, e era amigo. E ele diz, bem, mas eles andavam à procura do Franco e acabaram por matar o rei, coisa que o Aquilino nunca gostou muito. Depois de ter havido aquela tentativa de golpe de 28 de janeiro, que foi anulada, todos aqueles operacionais ficam sem quem os dirigisse. E é no meio dessa confusão. É no dia que 2 depois... de fevereiro, depois. Sim, e é no meio e é durante esses 2-3 dias que acabam Exatamente, por... aliás, a Rainha Dona Amélia, não é? Diz que Sim. volta-se para o João Franco e aponta para o marido e para o filho mortos, e diz: olha a sua obra, ou veja a sua obra. Embora também não podemos esquecer que desde há muito a rainha tinha um partido, entre aspas, diferente e uma agenda diferente do rei, do rei, completamente. E Com a Condessa de Figueiró e com as Condessa de pessoas Figueiró e não só, e com a Isabel da Ponte, enfim, e havia pessoas uma que a série de rodeavam, coisas sim. que a rodeavam e que tinham ideias diametralmente opostas. E é sempre interessante perceber qual é a reação de Eduardo VII em Inglaterra quando sabe da morte do rei e da demissão de João Franco, e diz: mas que raio de país é esse em que matam o rei? A primeira E coisa que substitui o fazem Ministério. É substituir o Ministério. Pois. É um bocado Claro. estranho. Claro, é estranho, sim. Claro. Além de que, como também dizia que agora me esqueci do nome, daqui a bocado já me vem, que escreve a determinada altura: quem manda em Lisboa neste instante é Sua Majestade o Medo. E que no fundo representa, a partir do momento em que o rei é morto, a Dona Amélia e toda a sua envolvente vão tentar, através de governos de apaziguamento, vão dando munições no fundo Claro. ao Partido Republicano. Mas voltando ao Claro, Tomás claro, Mel mas aqui Breiner, o Tomás Mel isso- Breiner E está ele do outro próprio lado. refere, É, mas Porque o ele- Tomás Mel Breiner acaba por ser deputado do Partido Regenerador Liberal e pertencer àquele círculo que apoiava o rei, onde estava, por exemplo, o Conde de Arnoso também, Sim. e outras figuras que eram aqueles elementos mais próximos do rei, o que não é nada de novo, porque quando o rei sobe ao trono, aquela geração do Oliveira Martins, que Do Essa, criticava, e do Essa, Exato. muitos vencidos da vida, mas muito Oliveira Martins, que reclamavam vida nova, a geração da Sim. vida nova, Sim. queria uma intervenção direta do rei e governos de iniciativa régia, como aconteceram muito no início do reinado de Dom Carlos. A seguir ao ultimato, foram os dois governos de iniciativa régia. Mas aqui o que é interessante é ver que Tomás de Mel Breiner, na altura, está do lado do rei e da opção do Estaria rei sempre. por reconstruir o sistema ele partidário. Ele Pois, estaria sempre. Ele punha a questão da honra e da amizade e da não sei o quê Estaria sempre. acima de qualquer consideração Daí política. eles Embora- verem mal todos estes políticos monárquicos que atuavam com grande pragmatismo, tanto do lado regenerador como Sim. do lado progressista, em que depois viu-se isso no tempo de Dom Manuel II, em que a questão de regime era secundária Claro. face à manutenção do poder. Infelizmente, e muitas vezes aquilo que o próprio Tomás vai confidenciando nos seus diários é o desencanto que ele tem das pessoas até do seu próprio partido, e que da forma daquilo que os preocupa mais, voltamos à mesma história, estão mais preocupados, como o próprio Dom Carlos, diga-se passagem, há cartas, há toda uma parte de correspondência que está na Torre do Tombo das cartas do rei, em que ele muitas vezes está a referir, a dizer: de facto não há monárquicos, ou vocês é só verem as cartas que eu recebo, porque estão muito mais preocupados se a rainha vai convidar a mulher para um chá ou para uma festa, ou se eu dou o título de Visconde ou de Conde, do que propriamente... Portanto, Sim, a vaidade é intemporal. é completamente. A vaidade é E o intemporal. drama- Margarida, está aí. há aqui uns aspectos, mesmo já na biografia de Tomás Mel Breiner, que eu acho interessantes. O primeiro, o facto de ele se ter casado com Sofia Brunet, Sim. filha
de um dos homens mais ricos de Portugal na altura. Exatamente. Aliás um grande influente do Partido Regenerador. Influente como financiador. Sim. E fundador do Banco Burné, que mais tarde Fonseca e da Burné, Companhia de e que atual é do Tabacos BPI. Não, mas e Não, depois espanta-me como é que portanto, alguém que se casou com a filha de um dos homens mais ricos de Portugal, depois nos seus diários também muitas vezes faz referência a questões financeiras e à falta de dinheiro. Mas ele próprio também o diz. E há a opção por exercer clínicas junto de meios desfavorecidos. Duas coisas. Isso diz muito a personalidade dele. Diz, uma delas, ele vai para Paris, e aí também é uma pequena retificação, ele não vai propriamente ser médico em Paris, ele vai aprender ou vai trabalhar em hospitais. No fundo, fazer uma espécie de internato. É um internato, completamente. Não é exercer clínica, é um internato. Acaba por exercer pontualmente, embora ele não pudesse. Mas pronto, trabalha com o Brisson e outros médicos que eram grandes médicos da altura, e ele vai para Paris. Quem paga essa viagem, esse tempo que ele vai estar em Paris, é o futuro sogro. Mas ele refere sempre que lhe devolve todo o dinheiro que ele lhe emprestou. Ele nunca quis ter, e diz aos filhos muitas vezes, vocês são filhos de um pai remediado, não são filhos de um avô rico. Portanto, a lógica é, eu em casa é com o dinheiro que eu ganho. E daí que ele se desmultiplicasse a fazer uma série de coisas para poder manter... Ele trabalhava imenso. Tanto que ele começa a deixar de trabalhar quando sente que não tem saúde já para não trabalhar tem tanto. Para trabalhar Exatamente. tanto. Também é verdade que há alguns problemas do foro pessoal com um dos filhos que provavelmente que teve que ser internado variedíssimas vezes e que, durante anos, e portanto tudo isso acaba por também não ter ajudado as finanças. Claro. Outro que também não tinha emprego a determinada altura, portanto... E eram muitos filhos? Pronto, eram 9 filhos. Mas, e os 9 filhos, mesmo depois de casados, continuavam a dar problemas. E, portanto, muitas vezes isso também acabava por não ajudar. Além de que ele tem um livro muito engraçadinho, uma espécie de um diário pequenino, em que ele chama Cães Ferrados, que no fundo era na parte das consultas privadas as vezes que ele ficava a arder porque não lhe pagavam. E normalmente pessoas conhecidas que faziam de conta que iam à consulta e ele não pagavam. Portanto, além de mais, ainda teve que aguentar uma série de calotes. Portanto, ele também era dado como rico sem ser. E por isso as pessoas achavam que ele não precisaria, pois. Ou por isso simplesmente porque também sabemos que isso também acontece muito. Ainda hoje acontece. Entre classes, teoricamente, que vivem com um grande estadão, mas há que conveniente esquecimento. Nada daquilo bate, depois se formos ver, nada daquilo bate exatamente como é. Portanto... E o seu interesse também é algo fascinante, é como é que uma pessoa que apesar desta questão financeira, mas nasce obviamente num meio socialmente elevado, não é? Bastante elevado. Ele pertencia à aristocracia de corte, à primeira aristocracia do reino, mesmo no tempo liberal, e portanto e dentro dos liberais está assim no conjunto dos primeiros, juntamente com os Palmela, os Lavardil, os Sabugosa, todos os que se mantiveram junto com o liberalismo, a apetência que ele tem para ser médico dos mais... É que não era só dos pobres, era de doenças que na altura se chamavam vergonhosas. Aliás, ele quando morre, um dos jornais diz, morreu eu agora nem sei dizer a palavra, porque é uma palavra que tem por étimo siflitologista, ou uma coisa que eu quero, Tomás de Melbrenner, porque ele de facto dedicava-se a esse tipo, à sífilis. Porque ele começou por pensar que queria ser cirurgião, e quando regressa, ele entra para o Hospital de São José, à mesma altura praticamente em que começa a ser médico da corte. E depois, dentro do hospital, ele percebe que a consulta de venerologia está vaga há anos, porque ninguém quer aquele posto. Obviamente era um posto que não interessava para a maior parte das pessoas. Sim, não trazia rendimento, só trazia... Ainda por cima, teria de lidar, vamos ser claros, basicamente com as prostitutas de Lisboa. Sim, resumindo, ele assume essa missão
E durante a vida inteira ele diz que só lhe interessa às suas doentes. Não lhe interessa nada à clínica, já está farto dos médicos, está farto daquilo tudo. E outra coisa que ele adora é dar aulas. E tanto que dá aulas durante anos, sem receber um tostão, porque como era monárquico, durante a República, fazem-lhe a vida negra e Sim, está sim. anos e anos e anos que não recebe um tostão por dar aulas. Que também é uma Pois. coisa bonita. Sim, devia ser na altura Convenhamos. um desespero com 9 filhos e com essa sim. ética de não querer. Mas ele continua a dar aulas o tempo inteiro. E doutorou-se já no tempo da E já se República, doutorou em 1921. em 21. Portanto, exatamente. de facto, aquele homem esforçou-se para ser e fazer aquilo que achava. E o que é interessante, e eu até, se me derem um minuto, eu até leria aqui uma coisa, que é uma entrevista que lhe é feita no século, pelo jornal O Século, em 1921 ou 22, agora não tenho a certeza, mas que mostra bem como é que era estas enfermarias quando ele as assume. E que diz o seguinte. Portanto, essas do Desterro, não é? Esta Santa Maria, ele vai ser o diretor da enfermaria de Santa Maria Madalena. Quem fez um trabalho muitíssimo bom sobre esta parte médica do Tomás Melbrenner é uma amiga e minha colega, não de história, porque ela é antropóloga, que é Cristiana Bastos, e que já está publicado várias vezes, e de facto ela consegue ter uma noção muito importante da parte médica, daquilo que este homem de facto fez. Ora bem, é que, por exemplo, uma das coisas que era extraordinário é que estas enfermarias não tinham sequer luz nem água. Pois, nem havia eletricidade, não é? Na nem enfermaria. havia eletricidade, não havia água, não havia remédios, estava tudo bastante sujo, inclusivamente não havia tinas ou banheiras, se quiserem, para as pessoas tomarem banho, para as mulheres tomarem banho. Teriam que ir para uma cave, como ele diz, infecta, para tomar banho, e é com o esforço e com quase que peditórios públicos que este homem vai fazendo e com pessoas que o vão ajudar, que tudo isso é resolvido. Porque há, por exemplo, um homem que ele tinha salvo anos antes e que o tinha ajudado, a quem ele tinha ajudado, que não tinha dinheiro e que não tinha cobrado nenhum, e que entretanto se tornou empreiteiro, e um dia foi lá para lhe agradecer e resolveu, vendo a situação, pintar toda a enfermaria e fazer... Ou seja, ele consegue, com a sua boa vontade, a sua determinação, consegue, de facto, que aquela enfermaria se torne uma enfermaria quase que modelo. Isto dito pelo jornalista. Mas depois há aqui um assunto que eu acho que é engraçado, porque nos remete muito também, até para a atualidade e para a forma como, em Portugal, às vezes a gente vê estas coisas, mal comparando, mas que acaba por ser... curioso. Ora bem, a propósito do Neosalvarsan, que era o remédio necessário para elas serem curadas, o médico receita-lhe o Neosalvarsan. A doente é pobre, não pode adquirir a ampola do medicamento que é caro. O hospital não o fornece igualmente porque não tem dinheiro, mas a beneficência particular acode a estas desventuradas. E Melbrenner continua. Em toda a parte, é o Estado que fornece estes remédios, diz-nos o ilustre médico. Os governos belgas, franceses, alemães, italianos, ingleses e espanhóis dão gratuitamente estas ampolas 914 a todos os clínicos que as requisitem. Em Portugal, deixam-se morrer os avariados, que era o nome das pessoas que estavam com esta doença, porque os governos não nos dão 5 reis para o Neosalvarsan. Há muito boa vontade, mas nada se pode fazer sem dinheiro. Todos os diretores dos hospitais manifestam sempre a maior boa vontade, mas não lhes dão dinheiro. Este hospital está deplorável. E depois deve-se rir e diz, bom, retira a frase. A ordem de serviço não me permite dizer mal. Há 29 anos que ando a reclamar e nenhum caso fazem de mim. De facto. Atravessa regimes, atravessa governos e continua tudo na mesma. Continua, não direi na mesma, também não exageremos. Mas muito... Mas esta falta... É o mutatis mutandis. Planeamento de repente... Até dá dó, mas pronto. Aliás, em todas as memórias dele há muitas coisas que podiam ser transpostas para hoje. O próprio Essa, pois. Nós às vezes esquecermos que ele está a escrever aquilo antes de 1900, diz,
onde é que eu já vi isto? Pois, e uma grande parte dele, do próprio Tomás Melbrenner, Muito. sobre os políticos, sobre o que é que eles querem, muito, sobre o que é que eles... muito. Mas que confusão, eu já não quero saber nada disto, já nada disto me interessa. É de facto... É de facto, é uma coisa... Mas ele não gostava da política, o que Não. aliás percebe-se, até porque acompanhando, agora passando aqui ao documentário, à série, o segundo episódio, que é sobretudo Sim. sobre a Primeira República, Sim. o que ele escreve no dia-a-dia da instabilidade da Primeira República. Ouça, a instabilidade é qualquer coisa É claro que nós temos aqui sempre a visão de alguém que, e Mas não daí tem a a crítica ver. das fontes, que é próxima do monárquico, mas ele é objetivo na Não, forma... mas, mais uma vez, peço Ele é desculpa, factual. É assim, é que nós não temos esta noção, mas que aconteceu, e estamos em 1917, há notícias alarmantes sobre as desordens no Porto em Coimbra. Às 6h30, quando eu vinha para Santa Marta, uma descarga. Logo calculei que seria o princípio da anunciada revolta militar e não me enganei. Fui logo para casa. Cheguei às 7h e pouco depois começou o canhoneiro do Parque Eduardo VII. Parece que está a artilharia com alunos da Escola de Guerra, Infantaria 16, Cavalaria 7 e Engenharia. Lutam contra a Guarda Republicana, andam de civis armados, mas diz-se que estão contra o governo. Vá-se lá saber. A Marinha, por enquanto, não se manifestou. À meia-noite, o canhoneiro e as descargas de fuzilaria continuam com violência. O que virá de tudo isto? E no dias Isso depois... é na altura do Sidónio, foi a volta do Sidónio. Isto são dezenas, não tem a ver só com a do Sidónio, porque acontece... Mas essa em concreto deve ter sido Pronto. do Sidónio. Esta é do Sidónio. Ninguém dormiu em casa, toda a noite tiroteio. Quando rompeu o dia começaram os assaltos às lojas em toda a cidade. Às 3 dizia-se que tinham desembarcado os marinheiros e que se renderam à Guarda Republicana no Carmo. Ninguém sabe ao certo. Ficaram cá uma série deles. Sim, isso é aquela parte da Primeira República que nunca se estuda. Ou outra Mas que isto- ele fala, ele também assiste Mas à verdade seja 21, dito que isto não é? era Lisboa. Era- Não é? Isto Isto é era Lisboa. Não, era basicamente só Lisboa. Ele em 21, como é que se chama? Na Na Noite Monarquia do Sangrenta. Norte. E Sim. na Noite Sangrenta também. Ele na Noite Sangrenta ele também anota isso tudo. Dizem, telefonam a dizer que mataram Sim. o Machado dos Santos, o António Granjo e tal e tal. Sim, E também também na Monarquia do Norte, que é 19, é 19. ele diz, houve aqui uns tiros e tal, eu estava no Recio e vi passar os feridos. Sim. É uma coisa que... Mas é qualquer coisa, nós estamos a falar de que uma revolução, e houve várias, com 200 mortos em Lisboa. Sim, no mínimo aquilo era de Sim, 40 a sim, sim. 200. Pois, Em não maio era? de 1915, quando o Partido Democrático afastou o general Pimenta de Castro e a ditadura Pois. de Pimenta de Castro, que foi de janeiro a maio de Exatamente. 1915, essa revolta provocou mais mortos e feridos do que o 5 de outubro, por exemplo, ou do que... Sim, Claro. o 5 de outubro quase não provocou Não, mortes. Pois. Mas isso é outra coisa que também é muito curiosa em relação ao Melbrenner, é que ele é avisado. Ele é de tal maneira uma pessoa que se... E isso ele diz muitas vezes, aquilo que o preocupa é o caráter das pessoas. Portanto, ele tem amigos da esquerda à direita. Sim. E tem amigos carbonários e tem amigos, como ele diz, vermelhos, não tem problema nenhum. E o que acontece é que muitas vezes chegavam lá e diziam-lhe: hoje nós ficamos cá para tomar conta da casa, porque sabemos que vai ser assaltado, mas a gente não vai deixar. Pois. E, portanto, Embora ele tenha uns tiros que lhe entram pela janela não, dele. mas isso é diferente. Agora, Pois. Não eram para ele os tiros, eram pronto, tiros perdidos. tiros pois. perdidos. A minha mãe, Pois. que viveu a Primeira República, nasceu em 1911, lembrava-se perfeitamente desse período e nós tínhamos um piano cravado de balas. Sim, sim. Portanto, quer dizer, As isto- pessoas tinham que pôr colchões claro, às janelas, e para muitas as vezes balas as não... pessoas morriam porque apanhavam com uma bala em casa, Perdida, dentro de casa. Agora, ele também tem essa sorte de muitas vezes é avisado ou pelas pessoas que trabalham com ele, sobretudo no hospital, ou por outros que ele ajudou e que lhe vão avisar de que vai haver revolução. Esta do Sidónio ele é avisado na véspera, como vai ser avisado no 28 de maio, como Sim. vai ser Ele avisado... faz uma viagem de comboio para o Porto com um ex-primeiro-ministro da República e anota no diário. No diário. Diz, "Bem, ele disse as coisas do costume, aquelas baboseiras que fazem estes tipos e tal. No entanto, notei mas muito eles- preocupado Claro. com as Era movimentações normal, militares. e era normal. Ele dava-se bem, digamos, podia não estar de acordo, mas era perfeitamente cordial o relacionamento dele com os republicanos. Aliás,
os republicanos tinham, apesar de tudo, apesar da sua, como ele diz que é um arquimonárquico, apesar disso, têm em conta porque ele nunca virou uma casaca. Claro. Ele E as pessoas nunca- respeitam e as isso, pessoas claro. respeitaram isso, porque sabiam exatamente que aquele homem era aquilo que ele dizia. E a forma como ele, no fundo, se posicionava, era uma posição que tinha a ver com o caráter das pessoas. Se elas Claro. são pessoas que ele considerava que tinham, sobretudo, e isso também é muito interessante, é daquilo que o mais incomoda, é tal que ele muitas vezes refere, aliás, é O Sousa o Sousa Martins. Martins, que foi professor Sim. dele Sim. e que ele gostava imenso, e que diz a única coisa que ele detesta é, de facto, esta burguesia pedante que está Instalada. instalada. Porque, de resto, aquele homem está... E essa passou regimes. Passou da Infelizmente. monarquia Passou constitucional sempre isso. para Sim. a República. Muita gente que foram os tais adesivos que depois acabam por aderir. E ele acabava por ser também uma pessoa que não era... que não se metia em política, não é? Sabia-se que ele não Não. gostava de Não, política. mas era institucional. Tu repara, ele foi candidato à Câmara, Sim. embora ele diga que é o Dom Manuel que exige que ele faça parte das listas Que lhe de pede, monarquia. não é? Não, nem pede nada. Põe-no na lista. Põe-no na lista. Põe-no Pois, na ou lista. exige, ou nem põe-no- sequer lhe põe perguntaram. na lista e ele diz assim, espero que não seja eleito, não é? Exatamente. Mas depois acaba por ser eleito como vereador monárquico e ele quase que diz coisas assim, olha, bem feita para os outros, pronto, que não me queriam Não, lá. aposta laças. Os tais talaços profissionais. E ele depois conta como é uma reunião na Câmara, isto é extraordinário, uma reunião na Câmara em que há, entretanto, uma revolução qualquer cá fora e eles têm que entaipar as janelas da Câmara E apagar as e luzes. apagar as luzes e fechar tudo e continuam a reunião. E depois ele vai para casa a pé. Não, ele primeiro para chegar à reunião, às tantas deu por ele com uma espingarda quase encostada à testa, que era um guarda do Banco de Portugal, a dizer que ele não podia passar ali. Ele lá explicou que era vereador e o guarda lá o mandou passar para a Câmara. E depois, à saída, ele diz a maior parte deles ficaram cá a dormir. E Com ele medo. com medo. E ele Sim, vai para e ele vai casa para casa. sozinho a pé, A pé. às E é 3 da longe. manhã, às 4 da longe, manhã. Ele morava no Palácio Anadia, cá em cima, Pois. nas Amoreiras. Sim. E ele diz às tantas, também tem uma frase que é muito marcante, que é tenho 30 e não sei quantos anos de médico 32 e anos nunca, de médico. nunca ganhei dinheiro para ter um carro. E, portanto, continuo como um estudante a ir para o hospital e para as consultas e para isto e cá, de De tramway, tramway. que é Tramway. elétrico, de elétrico e de tramway. Sim. Isso é uma personagem muito engraçada, como é também. E quase única, porque tirando uma outra, não há esta tradição memorialística. Não. Há muito poucos diários. Muito pouco. Memórias de alguém relativamente parecido ao que se poderia assemelhar a Tomás Melbrenner. Há umas memórias que é de apenas um volume do 6º Marquês de Lavradio, que foi secretário particular É do verdade. rei Dom Manuel Sim, II, pois. que também é num registro É a ajuda de bastante... Palmela, se não me engano. Sim, mas esse anterior, mas Da Marquesa deste da Lorra. que apanha exatamente este período, exatamente o mesmo período Uhum. histórico, que são memórias também num registro sóbrio. Obviamente, Claro. o partido dele é um partido monárquico, do Marquês de Lavradio. Pois, Sim, mas secretário a vantagem pessoal do Manuel Tomás II. Melbrenner é que as memórias não são políticas, são Não. vivenciais. Sim, mas ele, para além das memórias, que já são posteriores, não é? São de 1929, 1930, tem este diário. O diário é que é uma fonte de informação. Como é que foi trabalhar este diário e selecionar o que E era onde é que ele relevante estava? do Onde que é não que era estava o diário? relevante? Então eu vou-vos contar a história porque ela tem graça. Pois. Eu estava na Expo 98, entrei em 93, logo no começo da Expo, para fazer uma exposição no Porto, depois acabei por ficar e fiquei até ao fim. E a determinada altura ia comissariar uma exposição sobre o rei Dom Carlos. E estava, nós tínhamos uma máquina de café maravilhosa, uns cafés ótimos, e era muito comum encontrarmos várias pessoas ali no sítio do café. E eu estava muitíssimo tranquila a beber um café e passa a Teresa Anderson, a arquiteta paisagista, Uhum. e que me perguntou, então, o que é que está a fazer agora? E eu disse, olha, estou a fazer uma coisa sobre o rei Dom Carlos. E ela disse, olha, o meu bisavô era médico da Casa Real e foi médico do rei Dom Carlos e era amigo. E deixou um diário. Não acredito. Quero ver. Mas o diário está no Porto, em casa do meu pai. Bom, lá fui eu para o Porto, para a Granja, mais concretamente, ver o diário.
Fui muitíssimo bem recebida. O pai dela, que era o professor Gustavo Melbreiner, irmão de Sofia de Melbreiner, sim. que era também neta, como é óbvio, ele mostrou-me os diários, eu fiquei completamente fascinada com aquilo. Ele já tinha publicado algumas coisas. Sim, não, aqueles, o Diário do do Monárquico. sim. mas que não eram os anos completos, eram partes do diário. Era ali muito circunscrito na fase da transição da monarquia para a República. De 1902 a 1913. Bom, mas tudo bem, eu depois pedi-lhe, ele fez-me um volume extra só sobre o rei Dom Carlos e as campanhas oceanográficas, porque ele acompanhou o rei Dom Carlos durante muitas vezes nas suas viagens, e o assunto morreu. E depois é graças ao Expresso, isso se calhar vocês é que não sabem, que eu volto a pensar, quer dizer, nunca deixei de pensar nos diários, mas era assim um sonho longínquo. Mas um sonho longínquo de fazer uma edição crítica? Não, de lê-los. De lê-los. Na altura era de lê-los. E, entretanto, em 2016, o Rui Cardoso pede-me para fazer uma parte de um livro que vocês fizeram a acompanhar uma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, e era um volume dedicado à participação portuguesa na Primeira Guerra. Sim. E eu lembrei-me e disse, não, eu vou ter que descobrir onde é que andam os diários, porque eu quero ver o que é que este homem diz, porque isto é um testemunho diferente. Andei à procura da Teresa, lá reencontrei-a e ela, pronto, explicou-me que o pai tinha morrido, depois passaram para o irmão também tinha morrido, estava tudo em casa de um sobrinho. Margarida, só para fazer aqui um parênteses, portanto passaram-se quase 20 anos entre estas duas coisas. De 1993 a 2016. Não, a exposição do Dom Carlos foi em 96, portanto... São 20 anos. São 20 anos. Sim, praticamente. Resultado, o Xavier, sobrinho da Teresa, que tinha os diários na mão... Xavier é irmão de Miguel. Não. Deve ser não primo é. direito. Mas há um Xavier, primo irmão de direito. Miguel. Pois. Mas não é. Resumindo, faz uma coisa fantástica, que só posso agradecer. Eu vou, obviamente, mandada pela Teresa, mas ele permite uma coisa extraordinária. Ele saía de manhã para trabalhar e eu ficava em casa dele a ler os diários. Sem mais ninguém, estava lá o dia inteiro. Quando vinha embora, batia à porta, vinha-me embora. Sim. Não. E os diários estavam assim? E os diários estavam ali sem... E ele dizia, mas leve-os para casa, não tem problema nenhum, leve-os. Não... Eu não levo nada, está tudo maluco. Resumindo, isto depois fez com que se iniciasse um processo de preservação dos diários, de entrega na Torre do Tombo. E a família, então, entregou na Torre do Tombo os diários em 2018, para aí. Não, pode ser, tem que ser antes. 2016, se calhar no final de 2016, 2017, já não me lembro. São postos na Torre do Tombo, onde estão. Penso que ainda estão sujeitos à autorização da família para serem utilizados, porque, obviamente, há algumas informações que são mais pessoais e que, se calhar, sim, e que ainda podem ser para pessoas que não morreram aos exatamente. anos. E a partir daí eu comecei de modo próprio a lê-los. Pedi autorização e fui para lá ler. Andei 1 ano e meio a ler diários e a tirar notas. A certa altura tinha 400 páginas de notas. E depois, naquelas maravilhosas conjugações da vida, a Teresa convida-me para fazer o livro. Eu falei para a imprensa nacional Casa da Moeda, que achou bem a ideia por um lado, mas... Como, na altura, o Rui Carpe, que era o presidente da imprensa nacional, era casado com a Mel Breiner, houve um grupo que não estava muito contente com isto. E ele bateu-se e foi o meu campeão, devo dizer, e agradecer-lhe publicamente, porque ele, na altura, é ele que diz, não, faz e faz mesmo. Pronto. Claro. E, portanto, faz o livro e é aproveitando. Sim, não pode haver nenhuma discriminação positiva nem negativa. Certeza. E não é só isso. É por isso que se ia deixar de fazer. Os descendentes do Tomás Melbreiner, por exemplo, a filha que morreu, não Sim. é? A Luz, era casada com um Castelo Melhor. Castelo Melhor. Vasconcelos e Sousa, quer dizer, portanto, o Bernardo Vasconcelos e Sousa, que já esteve neste programa, provavelmente Claro. é familiar do Claro. Tomás Sim, Melbreiner também. Filho, ele é filho, é filho do filho mais velho da Filho do Luz. filho mais velho Sim. é da Luz, pronto. E Portanto, por aí era fora. bisneto E há também. bocado Dá luz dos meus olhos. o Miguel que eu falei, que é o Miguel Sousa Tavares, É outro é bisneto. bisneto também do Tomás Melbreiner. Portanto, E quer se dizer, formos a ver, o Sim. Salvador Sobral e a Luísa Sobral são três netos. são três netos. A Maria João Avilés e a irmã, que já morreu. Maria José Nogueira Pinto. Exatamente. E a outra Eram irmã, bisnetas. ela tem mais uma irmã ainda. Pronto. Que deve Essa ir. não Pronto, quando conheço. se tem É a nove Assunção, filhos... Portanto,
Quando se tem 9 filhos, a descendência é sempre... A Teresa Anderson, a tal paisagista. Pois, a também Teresa é Anderson bisneta. também. E aqueles todos que são do Leitão e que eram do Ruben. Do os Rubená. descendentes do Esses Rubená. Não São diretos? Não, Porque esse é São Anderson, Anderson. não é? Pois são Anderson. São Não Anderson. são da Esse família foi da Sofia. foi mas... da correspondência de Dom É. Pedro V. Esses são diferentes. Aqui isso não tinha nada a ver. Aquilo tinha importância por si. Claro. E de facto claro. eles compreenderam isso. Mas havia um grupo que queria fazer discriminação negativa, Parece que não sim, é? parece que sim. Queria Parece impedir... que Sim, parecia achavam- que o Tomás Mel Braga, que o digamos Ricardo era que importante. achariam que que o Tomás seria Mel mais Braga- interessante se calhar haver uma historiadora mais conhecida, eventualmente, sei lá eu, não faço ideia. Sei que foi o Rui Carpo que defendeu E muito bem. e muitíssimo bem, e penso que até, quer dizer, agora não é uma questão de modéstia ou não modéstia, mas o facto do livro ter tido o prémio que é que ele se chama? Do Grêmio Literário no ano a seguir, parece que não correu mal. Portanto, Pois. Aliás, há uma coisa engraçada, que é tu que contas, que é, ele vai à parceria M. Pereira ver a edição que ele próprio fez de Tomás Mel Braga, das suas memórias. das suas memórias, uma pequena parte das memórias, e aquilo estava na montra, e a montra estava iluminada, e ao lado estava um retrato dele, e ele diz, fugi dali com vergonha, eles não fazem isto por mal. Mas quer dizer, eu percebo o que é isso, não é? Uma pessoa ver a fotografia dele, as memórias dele ali expostas. Porque ele era Sim, na uma altura não pessoa- era comum fazer. Não, Não e era ele tão comum como sobretudo agora. era uma pessoa que achava que isso que não... Banalizava, eu percebo isso. Eu acho que a também gente percebo, não tem muito que andar sempre em bicos dos pés a dizer eu estou aqui. Quer dizer, pronto, o que é facto é que foi um êxito, um enorme êxito. Na altura, logo, Editorial. na altura. Pois. Porque é giríssimo, as memórias. É uma Mas as pena. memórias dele vão até, porque É de ele juventude, é da infância. infância e juventude, porque ele praticamente. morre em 33, portanto não as completa, não é? Não, há 2 volumes. Há o primeiro, que é o mais interessante e que é acabado em vida e que é basicamente a sua infância. Entra um bocadinho na adolescência e depois há uma continuação que ele não acaba, que já são os filhos que vão publicar e que é pouco mais e, portanto, nunca, de alguma forma, eu sinto-me honrada de ter feito uma coisa que ele achava que ia ser os filhos a fazer, que era pegarem todas as suas notas e terem publicado o resto Porque das no memórias. fundo as memórias completam o diário, porque se o diário começa em 1897, se as memórias começam Completamente. na sua infância e Exatamente. adolescência, fazem E digo é a vida mais, toda. E não é só isso, e não era só não é só o diário, é que ele só do ramo da Mary, da filha da que vivia no Porto, da filha Maria Amélia, Que é a mãe da Sofia. que é a mãe da Sofia, só Mel Braga, Sim. nesse ramo, portanto, as cartas que ficaram na mão dela, que são as cartas que o pai lhe escreveu a ela e à mulher, à Sofia, são 2000 e tal cartas que eu li. Pois. Portanto, para além dos diários, ele escrevia muito. Escrevia muito e escreveu às filhas todas. E pena tenho eu de não ter tido acesso, que não sei, eventualmente, um dia pode ser que se consiga descobrir onde é que andam Outras todas cartas. as outras cartas. Para além de que ele tinha cartas a uma quantidade de personalidades da época, incluindo ao rei Dom Manuel. É possível que as cartas dele para o rei Dom Manuel estejam na Fundação Dom Manuel. Na Fundação. Na Eu Fundação já Dom Manuel, tentei, sim. já tentei, mas na altura o arquivo Que não o presidente estava. agora é o Duque de Bragança. Sim, Uhum. não estavam disponíveis, aquilo estava em obras, não sei. Mas há toda uma série de material que este homem deixou e que poderá ser absolutamente extraordinário, porque ele de facto depois correspondia-se com personalidades internacionais. Ele conheceu, desde criança, ele conheceu gente sonante de todo o lado. Aliás, há histórias muito curiosas, incluindo com o Pulitzer, que depois vai dar origem Ao prémio. ao prémio, mas até não foi uma coisa que correu muito bem, porque o homem acho que era mal criadíssimo e tratava mal toda a gente, e ele mandou dar uma volta, Mandou dar uma... mas conheceu E até no campo das artes, não é? Almada Negreiros, por exemplo. amigo Sim, mesmo, sim. porque o Amado era colega do Gonçalo, do filho. Do filho. Que era arquiteto. Mas a partir de determinada altura o Gonçalo está internado várias vezes e o Almada é uma figura normal e presente, aliás, como Eduardo Viana e como outros. E ele vai às exposições deles. E vai muitas vezes com a Amada ao Bristol, que era
não sei se pode dizer um cabaré, mas era Um bar, sim. bar Um bar. extraordinário, que devia ser lindíssimo, com uma decoração fantástica e os quadros do próprio Almada. E isso aquele homem ele dava-se com todas as pessoas Era eclético. Era eclético. E percebia do que estava a fazer. Além de que tocava violino e tocava bem, sabia imenso de música também. Enfim. Pois. Era, como diria o Reinaldo Santos, é um príncipe perfeito. Era um humanista, nesse aspecto, não é? Alguém completo e com saber. É engraçado por estar a falar em violino e agora por violino associar a Dom Luís, que não tocava violino, mas sim violoncelo. Logo no primeiro episódio, ele descreve, ainda em muito pequeno, quando está na ajuda, nesse tal momento, com o infante Dom Afonso, e quando Dona Maria Pia vai às cerimónias fúnebres de Vitória Emanuel com o príncipe real Dom Carlos, que ele acompanha uma das primeiras gravações de disco e uma das primeiras conversas telefónicas pelo rei Dom Luís. E toca com o rei Dom Luís, porque uma vez o rei Dom Luís precisava de um violinista para o acompanhar, e, portanto ele toca, e aliás é o Dom Luís que lhe dá um violino que não é um Stradivarius, mas é bastante bom. E é capaz de não ter testuado porque consta que Dom Luís não tocava bem. Não tocava. Aliás, há aqui só aqui um pequeno parênteses sobre Dom Acho Luís. que ele tocava melhor, acho que o Tomás Melbrana. Eu não resisto aqui um pequeno parênteses sobre o rei Dom Luís, portanto que não vem só aqui a montante da conversa, porque o rei Dom Luís tinha sentido de humor e tinha fleuma. E é um rei, já disse várias vezes neste programa, mal compreendido. Ele foi um excelente rei constitucional. Eu acho que ele foi o nosso melhor rei constitucional. E ele foi muito atacado pelo Mariano de Carvalho durante muito tempo, durante o tempo das campanhas democráticas, 1879, 1881, quando o Partido Progressista lutava para alternar com o Partido Regenerador no poder, porque esta ideia do rotativismo também pensa-se que vem do tempo da regeneração e é muito posterior. Primeiro que começasse verdadeiramente a ser efetivo. E quando o Mariano de Carvalho é finalmente nomeado ministro, ou está prestes a ser nomeado ministro, Dom Luís veta-o uma primeira vez, depois de uma segunda vez vai nomeá-lo ministro, ele deixa-o propositadamente 40 minutos ou 50 minutos à espera enquanto ele estava o rei a tocar violoncelo e obrigou o Mariano de Carvalho a estar em pé, a olhar para ele, a ouvi-lo tocar sem poder dizer nada, tipo castigo. Agora, já que disseste que eu toco mal e já que andaste aqui anos e anos a dizer mal de mim, mas vais ficar aqui. O que ficou foi que ele não era um grande violoncelista. Não era. Nem grande nem pequeno. Dedicado, com quanto não. Nem grande nem pequeno. Agora, a grande amizade de Tomás de Melbrana era com o rei Dom Carlos. Com Dom Carlos, e nota-se também que em relação ao rei Dom Manuel, o que acontece, nós tivemos na semana passada um episódio sobre a monarquia do Norte. Vossa Majestade não tem sangue, tem açúcar. Porque ele por causa de ser diabético. Ele era ultradiabético, Dom Carlos. Era. Ele foi diagnosticado pelo Tomás. Diagnosticado bastante tarde. E pelo Tomás Melbrana. Sim, aquela obesidade de Dom Carlos não era só a febre tifoide, era também que ele, se não tivesse sido regicídio, teria morrido. Provavelmente diabetes. Porque a insulina acho que ainda não era. Não havia. E não demorava muito tempo. Não seria muito mais tempo. O próprio Tomás diz isso a determinada altura, que ele não teria resistido mais tempo. Infelizmente, digamos, pelo impacto que isso teve, a questão da morte de Dom Luís Filipe, que estava preparado para ser rei. Teria sido um rei muito diferente de Dom Manuel II. Muito diferente. Dom Manuel II era completamente maniatado pela Figueiró e pela Rainha Amélia. Pela mãe. Além de mais, era um miúdo, e era um miúdo mal criado, segundo diz o próprio Tomás. Que ele tinha características. Era esse ponto que eu até lhe ia perguntar, porque depois falámos de Dom Luís, Dom Carlos, e há em relação a Dom Manuel II, por um lado, uma certa fidelidade como monarca, e por outro, uma certa. Há uma certa tristeza. Sim, por ser ele. Por o Dom Manuel. Não é por ser ele, é porque o Dom Manuel, de quem ele gosta imenso, mas é uma pessoa que tem algumas características para ele que eram mortais. Tratava mal os criados. Logo aí, ele achava isso uma coisa absolutamente inacreditável. Aí ele escreve isso no pois escreve. A outra tratava mal o tio, o Dom Afonso. Bom, o Dom Afonso também, não que se lhe dissesse. O Arreda é só uma coisa que só mesmo uma historiadora consegue dizer. O Arreda. E depois, para além disso, tinha muito mal perder ao jogo. Portanto, pois ele jogava muito.
Tudo coisas que o Tomás não achava piada. Mas depois reconhece que ele, a partir de certa altura, sobretudo no exílio, Amadureceu. amadurece, faz um trabalho, e isso é inegável, um trabalho fantástico na preservação dos livros portugueses, Da primeiras biblioteca, edições, sim. e faz, Livros e é um homem, quinhentistas. com certeza, Sim. que tem, eu acho que ele também se calhar não alinha demasiado com a monarquia do Norte, porque também não sei se ele teria muito virado de voltar para Portugal com a confusão Eu que também tenho essa ideia. Aliás, eu disse isso no episódio Mas passado. por acaso eu acho que há mais que isso. Acho que o Dom Não, Manuel, havia de com qualquer certeza. forma, não queria uma revolução. Não, ele queria Ele queria a monarquia Isso sim. por eleição. métodos constitucionais. Claro, com certeza. E sim, por via parlamentar, que fosse o Parlamento. Pois, Mas fosse isso o era uma Parlamento. quase impossibilidade, não é? Portanto, isso é uma fórmula. Nunca- Foi uma fórmula que Pois. se traduz numa quase impossibilidade, não é? Sim, é verdade. E era uma maneira também de se resguardar. É como Porque, querer o liberalismo em Portugal. objetivamente, eu dá-me a ideia que o Dom Manuel II, pelo menos, nunca, durante o seu tempo de exílio, Não. durante os seus 22 anos de exílio, nunca fez um esforço Não, nunca Não. conspirou. tenaz Nunca, para Não. regressar. Ele Ele nunca próprio conspirou. também sabia que não tinha muito apoio. Sobretudo a Inglaterra, que era aquela que lhe poderia, a única Sim. que poderia dar E apoio. que foi a primeira a reconhecer a República. E já o pai dele, o Dom Carlos, dizia isto é uma choldra. Coisa que, aliás, não estava completamente errado. Quer dizer, não estava nada errado. Pá, isto é uma choldra, pronto, toda a gente sabe. Também não é bem Não assim. é, também não. E também acho que muitas vezes é atribuído Ao isto Dom é Carlos e ele nunca disse. coisas não é? que ele não disse. Isto é um bocadinho como a história da Maria Antonieta e dos E croissants. dos corações, é. Não é Dom Carlos croissants, é brioches. ouvia-se dizer que ele Mandava. dizia que isto era uma piolheira e ele nunca disse isso. Não, Ou pelo menos não nunca consta disse. que tenha Não, dito. quem Não disse foi consta. o Arnoso disse. Mas é uma coisa. Sim, uma coisa é o mas Arnoso, outra coisa é o Dom pronto, Carlos, foi. Exatamente. E o rei, o Dom Carlos, era um homem que gostava do país. Atenção. Mas isso não E tem nada a ver que uma coisa quis com a outra, fazer- não. E que quis modernizar o país e fazer, de alguma forma, fazer uma reforma, como ele Sim, próprio não era um diz. conformista, foi Não, alguém que te procurou mudar. Ele quis e- ser constitucional até ao limite, mas a determinada altura ele próprio escreve isto ao Alberto do Mona, com quem ele se Sim, corresponde era o seu bastante. grande amigo, Alberto I. Ele diz, eu vou ter de fazer uma revolução, embora não era isso que me apetecia, mas vou ter que fazer uma revolução vinda de cima antes que este país vá por água abaixo, porque isto de facto ninguém se entende. Pois. E no fundo, nos anos seguintes, Viu-se. viu-se. Margarida, muito obrigado. Foi Nada, um gosto foi um tê-la aqui prazer. no Muito obrigada. programa e falarmos. Podemos Tomás só avisar Melbrenner. as pessoas que podem, se quiser ver quem não viu o documentário, pode ver na RTP Play. Pois Claro, pode, claro. pode. E vale a pena. E vale a pena. Pronto, Vale a ainda pena. São bem. 3 episódios. Também São vale a pena 3 ler o episódios. livro. E o livro também da imprensa o livro nacional Casa vale da mais Moeda. a pena porque tem muito mais. E tem direitos de obviamente. autor melhores. Não, estou a brincar. Também, está bem. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.